Olá, meninos e meninas, tudo bem por aí? Aula de hoje, análise literária do romance O 15, de Raquel de Queiroz, uma romancista, primeira mulher que a gente vai estudar na literatura, acho que sim, né? Primeira mulher na literatura modernista da geração de 30, romance O 15, mais um livro que tem a seca como motivo literário, como motivo para se escrever. Raquel de Queiroz é uma grande mulher, foi uma grande mulher, uma grande escritora. A primeira dama na Academia Brasileira de Letras, inscrita na Academia em 1977. É, então, uma expressiva figura feminina na literatura, admirada pelos seus companheiros de época, Graciliano Ramos, Jorge Amado e outros mais, elogiavam sua maneira de escrever. Ela é prima de José de Alencar, por parte de mãe, e desde a tenra idade sempre expressou, sempre apresentou a sua paixão pela escrita e pela literatura brasileira. Nasceu em um meio em que favoreceu a sua formação acadêmica. Conseguiu escrever essa obra apenas com 18 anos de idade. Por isso ela se figura como expressiva figura feminina nessa jornada literária, né? A obra é reflexo da própria vivência da autora, que, juntamente com a sua família, partiu, quando tinha apenas 5 anos de idade, do Ceará para o Rio de Janeiro, fugindo de uma terrível seca, a qual presenciou, e quando tinha uns 18 anos de idade, lembrando de momentos desse período, escreve esse romance tão brilhantemente escrito. Tá? A autora escreve romances, além desse, que é sua obra-prima, O 15, mas ela escreve outros romances, como João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias, O Galo de Ouro. Escreve também Memorial de Maria Moura, uma obra que virou uma minissérie, se eu não me engano, ou um seriado da Globo, apresentado há muitos anos atrás. Além de romances, é cronista, ela se auto-intitula jornalista, né, e apresenta grande habilidade para isso. Escreve também peças para o teatro, uma peça, se eu não me engano, e também se aventura em literaturas infanto-juvenil. A obra O 15, quando falamos na obra O 15, estamos nos referindo especificamente ao ano de 1915, que foi um ano de terrível seca que aconteceu no Nordeste brasileiro, uma das mais secas, que devastou completamente a região. Então, O 15 é o ano de 1915. A narrativa é seca, bem semelhante à de Graciliano Ramos ao narrar a história Vidas Secas. Então, ela não faz muitos rodeios, ela não utiliza de muitas descrições demoradas para fazer a sua narrativa. É uma narrativa linear, ou seja, com início, meio e fim, cronológica, seguindo o cronômetro do tempo. Trata do período de 1915 presente, esse período contemporâneo a 1915, e o cotidiano das pessoas, dos habitantes daquela região, dos retirantes, todos eles, desde os fazendeiros até aqueles mais fragilizados, mais vulneráveis à seca. O cenário, a história acontece na região do Quixadá, Ceará, mais especificamente na fazenda de Dona Inácia, que é a avó da Conceição, e apresenta também o capitão, o pai de Vicente, que é o par romântico de Conceição, e Dona Maroca, que é a patroa do Chico Bento. A obra se divide, tem 2 pontos admiráveis, é a estrutura da obra e a linguagem. A linguagem de Raquel de Queiroz nessa narrativa é verossimilhante, é muito realista, é simples, é uma linguagem espontânea, normal, faz economias de adjetivos. Ela foi muito elogiada por Graciliano Ramos, que dizia que ela conseguia imitar o povo falando, ou seja, os seus personagens sabem falar verdadeiramente o falar nordestino. Tá? Então, só relembrando, o 15 é o ano de 1915, um dos anos de mais devastação, um dos anos em que o Nordeste mais sofreu devastação pela seca. Tá? Os personagens dessa obra, nós temos muitos personagens, eu destaquei aqui apenas alguns. Temos a Conceição, que é uma das protagonistas da obra, é uma mulher forte, culta, humana, tem ideias feministas. Não casar para Conceição não era problema nenhum. Não ter filhos, ela não tinha os sonhos comuns às mulheres daquele período.
Então até tenta, ela se apaixona pelo primo Vicente, mas como os dois eram muito diferentes, ela percebeu que ele era rude, grosseiro, aquele grosseiro, típico grosseiro homem do campo, que precisava de uma mulher que estivesse ali dedicado o dia inteiro, submissa, a fazer as suas vontades. Logo ela se frustra, se decepciona muito com essa aventura romântica e deixa pra lá, o que também não causou problema nenhum, virou uma solteirona, podemos dizer assim, e isso não trouxe problema nenhum para ela. Ela vai dedicar a vida a cuidar do Duquinho, um afilhado, que foi deixado a ela, doado a ela pelos amigos. Ele é filho do Chico Bento e da Cordulina, que tiveram que viajar fugindo da seca, iam para São Paulo, e deixaram Duquinha para Conceição cuidar. Então, esse menino vai ser a razão de vida da Conceição a partir de então. Teremos também o Vicente, que é o vaqueiro, muito cuidadoso, muito trabalhador, valentão, privilegiado socialmente, assim, financeiramente falando. Ele é o filho do capitão. Ele pensa, ele se apaixona pela Conceição até ele se frustrar e perceber que eles eram muito incompatíveis. Ela com essas ideias modernistas, né? Ideias muito avançadas, muito evoluídas, ainda para aquele mundo do homem, do campo, né? Aquele camponês bruto, né? Que não tinha a mente aberta para outras evoluções, para outros pensamentos. Temos o Chico Bento, que vai ficar no outro plano da narrativa, no plano social. Chico Bento é um vaqueiro pobre, casado com a Cordulina, tem 5 filhos pequenos e parte junto com a família para São Paulo em busca de sobrevivência. Eles fugiam da miséria. A Cordulina, gente, ela é o quê? Ela é o símbolo da miséria pela falta de instrução, né? Porque a Cordulina é muito submissa, ela é muito sofredora, ela é analfabeta, ela não pensa por si só, pelo menos é o que fica explícito na obra. Então, ela é diferente, por exemplo, da Sinha Vitória, da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que ela era esperta, apesar das dificuldades que vivia, ela era esperta, aguçada, atenta para as coisas. A Cordulina não, ela é fechada no seu mundo ali interior, não se sabe exatamente o que ela pensa ali, tá? Outro personagem da narrativa é o Josias. O Josias é o filho dos dois, ele morre envenenado na estrada, é um momento muito triste da obra, em que eles têm que cavar a cova do próprio filho, uma cova rasa, e partir sem ter como chorar pela dor desse filho, né? E sem lutar pelo período necessário, até ter o luto necessário. O Pedro é o filho mais velho, esse tem 12 anos, e ele desaparece. A ideia que fica na narrativa é que ele seguiu o rumo, né? Subiu em um caminhão tal de Arara e desapareceu da obra. Então é muito triste, a obra fala exatamente desse fato brutal da vida humana, dessa vida desses retirantes, como os filhos iam sendo abandonados nessa trajetória, nessa viagem, era quase que uma viagem fúnebre. E o Manuel foi também deixado para trás, era o filho mais novo, tinha apenas 2 anos, foi deixado para trás, doado à Conceição para que ele cuidasse dele. Ela cuidasse dele. A estrutura da obra, a obra é bem objetiva, como eu falei, são 22 capítulos, não enumerados e também não tem títulos os capítulos, é bastante objetiva. Esse romance se enquadra no romance regionalista de temática social, de denúncia social para o descaso do governo para com essas pessoas. No romance não há aquele clichê de inocentes sempre pobres e culpados sempre ricos, aquele velho clichê em que os pobres são todos bons e os ricos são todos maus. Não, a obra é de denúncia social, é de realismo social. Há também, em alguns aspectos, grande profundidade psicológica, em que a narradora faz uma volta meio que introspectiva na obra. Não tanto como acontece na Geração de 45, mas isso é percebido nessa obra também. Alguns aspectos importantes da obra, né? A história se dá em 2 planos. Como eu disse, nós vamos ter o plano social e o plano individual. Isso aqui diz respeito à estrutura da obra. No plano social, a gente vai ter o quê? A saga dos retirantes, em busca de emprego nos engenhos, a denúncia da ignorância, da miséria, da exploração pelas quais passavam esses retirantes. Nós teremos muito realismo na cena, na descrição da miséria, da fome, na descrição da morte, da humilhação pela qual passavam essas pessoas.
e principalmente na linguagem, como eu falei, que a linguagem é muito verossimilhante. Raquel de Queiroz consegue captar os regionalismos específicos dessa região do Quixadá. E no plano individual, nós vamos ter o machismo de um lado e o feminismo, representados pelo Vicente e pela Conceição. O namoro entre Conceição e Vicente representa essa rixa, essa briga, esse conflito entre o machismo e o feminismo. Conceição é a moça da cidade, a professora, e o seu primo Vicente é aquele jovem fazendeiro que tem seus próprios ideais. O relacionamento dos dois, obviamente, é dificultado pelas diferenças da formação e da mentalidade desses protagonistas. Uma coisa muito interessante que a Raquel consegue captar é a sensibilidade humana, né, a postura do ser humano diante do sofrimento alheio. E eu escolhi aqui duas partes no livro que apresentam exatamente essa postura diferenciada do ser humano diante do outro. O primeiro é em que o Chico Bento encontra uma cabra, né, e sua família já estava há dias sem se alimentar, e ele encontra essa cabra e sacrifica a cabra mata a cabra para que a sua família coma. E o dono da cabra chega e fica enfurecido, com muita raiva do Chico Bento, e reclama e questiona, ou seja, não tem a menor solidariedade pelo outro, pelo sofrimento do outro. Então ele diz assim, o Chico Bento, diante de atitude de súplica diante do proprietário da cabra: meu senhor, pelo amor de Deus, me deixe um pedaço de carne, um tanquinho ao menos, que dê um caldo para a mulher mais os meninos. Foi para eles que eu matei, já caíram com a fome. E o proprietário da cabra, enfurecido, responde: não dou nada, ladrão, sem vergonha, cabra sem vergonha. Antes se abateu mais, e ele ficou na mesma atitude de súplica. Então, olha a falta de empatia, como ela consegue captar. E em um outro momento, posterior à narrativa, logo depois desse, Chico Bento encontra um conjunto de homens, um grupo de homens, devorando uma carniça que já estava ali há alguns dias, emputrecida devido aos dias, uma vaca, se eu não me engano. Então, ele se compadece imediatamente da situação daquele grupo de homens e diz, eles dizem para ele no trecho: faz 2 dias que a gente não bota um de comer de panela na boca. Chico Bento alargou os braços num gesto de fraternidade. Percebam como ele é fraterno. Por isso não. Aí nas cargas, eu tenho um resto de criação salgada que dá para nós. Rebolem essa porqueira para os urubus, que já é deles. Eu vou lá deixar um cristão comer bicho podre de mal, tendo um bocado no meu surrão? Então, percebam como ela consegue captar a postura do ser, as diferentes posturas do ser humano diante da realidade, do sofrimento, da fome, da miséria do outro. Essa, gente, é uma obra que virou filme, né? Um filme de 2004, é um filme brasileiro, dirigido por Jurandir de Oliveira. Eu coloquei aqui o endereço no YouTube para quem se interessar e quiser assistir a obra. A força do romance de Raquel de Queiroz está justamente em expor a realidade brutal da vida. Ela não esconde, ela não faz rodeios, ela não faz idealização, ela não imagina as coisas. O romance é verossimilhante, é realista. A saga desses retirantes em busca de sobrevivência, não é nem em busca de um lugar melhor, de melhores condições de vida, eles estão em busca de sobrevivência, e a trajetória desses retirantes é muito amarga. Os filhos dos retirantes, em época de seca, vão ficando para trás, assim como aconteceu com os filhos do Chico Bento e da Cordulina. Um ficou com a amiga, outro morreu, outro desapareceu. Então, olha a tristeza que era e como Raquel de Queiroz consegue captar, né? Os pais deixando os filhos em covas rasas, naquele solo duro e seco do sertão, ao arribarem, que ela utiliza muito desses termos regionalistas, ao arribarem para fugir da miséria, ok? Espero que eu tenha me feito entender. Qualquer dúvida, me procurem nas plataformas disponíveis, na plataforma Zoom, ou nos outros canais de comunicação que vocês já conhecem, tá certo? Um forte abraço, bons estudos. Vou deixar na página do eClass a atividade proposta acerca do livro.
tá? Não deixem de ler, de ver outros resumos, de ler o material da apostila também. Forte abraço e até mais!